Bom, o cavalo começou a fazer parte da minha vida na minha cidade de Matão, interior do estado de São Paulo. Minha mãe contava que eu ficava na varanda da minha casa e passava um carroceiro ou passava alguma pessoa montada a cavalo e eu perguntava, tem um cavalo para me vender? E aí a minha avó me prometeu que daria meu primeiro cavalo com 10 anos de idade. E aí quando eu completei 10 anos, ela não cumpriu a promessa, mas meu pai, que sempre me apoiou, juntamente com a minha mãe, que tinha um pouco de medo, mas meu pai falou, não, se está prometido, eu vou comprar o teu cavalo. E a partir daí, isso foi em 1975, quando eu tinha 10 anos, e era uma cidade de 30, 40 mil habitantes, então a gente tinha uma atividade de montar a cavalo praticamente todos os dias da semana. Chegava em casa da escola, almoçava, fazia a lição, ia buscar o cavalo para montar e ficava até de noite. E assim foram alguns anos da minha infância, até que começaram a entrar os cavalos quarto de milha numa fazenda de uns amigos dos irmãos Malzone, a fazenda aqui da Ban. E o meu primeiro contato com um garanhão quarto de milha, assim, foi uma coisa assustadora, porque eu nunca tinha visto uma massa muscular e uma perfeição tão grande num cavalo. E era uma fazenda que eram 4 irmãos, sendo que um deles tinha cavalo no Jockey Club de São Paulo. E por uma felicidade grande, ele arrendava um aras aqui em Piraquara, o aras São Luís Gonzaga. E ele falou, não, se você gosta de corrida de quarto de milha, você tem que conhecer corrida de puro sangue. Você vai comigo lá para o aras em Curitiba, nós vamos passar um final de semana lá, ver minhas éguas e tal, você vai conhecer o hipódromo. E isso já foi no ano de 1981, quando eu estava no segundo científico, no caso. E aí quando eu vim para cá e conheci os aras de puro sangue inglês aqui da região, naquela época eu tinha que optar por uma universidade federal para fazer o vestibular, porque eram todas na mesma data. E aí optei por prestar aqui a Universidade Federal do Paraná, pelo que eu tinha visto aqui, que para mim era uma novidade, a raça puro sangue inglês. E eu devo muito ao Dr. Fernando Malzone por ter me dado esse incentivo na hora certa. Eu não posso deixar de citar também 2 fazendas lá de Matão que também eu tive uma grande influência com cavalos, que foi a Fazenda Nova Delhi e as fazendas do Cambuí, cujo gerente era o pai de um grande amigo meu, também ele era zootecnista, e eu tinha a ideia de fazer zootecnia, e ele falou para mim, não, Nando, você vai ter que fazer veterinária. Então foram coisas que marcaram a minha infância com cavalo, eram fazendas maravilhosas, que a gente ia para lá no primeiro dia de férias e voltava no último dia, não ficava nem com a família, só para ficar montando a cavalo o dia todo. E aí, voltando a viagem aqui para Curitiba, em 1983 eu entrei para a faculdade e me formei em 1987 pela Universidade Federal do Paraná, que na época era a única universidade de veterinária que tinha aqui em Curitiba. Mas a partir da minha vinda para cá eu já comecei a ter contato. Eu lembro do meu primeiro Grande Prêmio Paraná, comecei a frequentar Vila Hípica, Hospital Veterinário, e tive uma formação toda voltada para o cavalo de corrida. Fiz estágio em grandes aras com grandes profissionais que me ajudaram bastante, me mostraram o caminho,
E assim eu me formei em 1987 e comecei a trabalhar com um veterinário que já não exerce mais, que me deu a liberdade de trabalhar com o material dele, me deu um carro para trabalhar, até que eu resolvi me direcionar mais para a parte de criação de cavalos. Isso foi no final da década de 80, início da década de 90, onde eu tive muito contato com alguns criadores do Rio de Janeiro, sempre mantendo muito contato aqui com os criadores do Paraná, mas o pessoal do Rio de Janeiro vinha de uma vitória expressiva no Jockey Club brasileiro, onde houve uma virada administrativa muito grande, houve um incentivo e automaticamente a criação brasileira, no caso, seguiu esses benefícios com grandes avanços na parte genética e criacional. E eu participei de toda essa euforia no início da década de 90, onde os prêmios no Rio de Janeiro melhoraram bastante, a criação paulista era muito forte, a criação paranaense muito animada, também havia bastante criadores de pequeno e médio porte, onde eu comecei a trabalhar bastante em vários aras de tamanhos variados, e daí foi meu início profissional. Comecei trabalhando na região de São José dos Pinhais, de veterinário assistente do Dr. Ovídio Garcês, no Aras Fortaleza e no Aras Xará, e na região de Almirante Tamandaré também, no extinto Aras Tamandaré, e ajudando sempre o Dr. Ovídio, que me dava a liberdade de trabalhar, como eu falei anteriormente, até que eu resolvi me desligar dele e seguir com as minhas próprias pernas, onde eu comecei trabalhando na região de Tijucas do Sul, e acabei me fixando na época no Aras Tijucas do Sul, e acabei atendendo um pensionista que se instalou no antigo Aras Santarém, ali na região da cidade industrial, onde eu tive meu início de profissão sozinho, no caso, nesses dois aras. Isso foi no ano de 89, 90 aproximadamente, e a partir daí também, na época eu trabalhava bastante, e daí acabei assumindo o Aras JB Barros, o Aras São Luís na sequência, e tinha um volume de trabalho muito grande. Eu cheguei a atender 50% das éguas do Paraná, na época era muita coisa, trabalhava muito, e até que houve uma reviravolta grande, onde o Aras Santarém na cidade industrial foi vendido para o Grupo Positivo, e o Dr. Silvio Bertoli, que eu fui aumentando a minha ligação com ele pela aposentadoria do Dr. Duboc, que sempre foi o veterinário titular do Aras. O Dr. Silvio acabou fazendo negócio com o Grupo Positivo e acabou adquirindo o Aras na região de São José dos Pinhais, onde eu acabei tendo que me desligar de alguns outros Aras para ficar no Aras Santarém com um projeto que a gente tinha, que foi um projeto um pouco maior,
já de mais responsabilidade, onde a gente, já com uma certa experiência no ramo de criação de cavalo, a gente desenvolveu, eu acredito que um programa que perpetua até hoje, um resultado satisfatório, mas sempre tentando melhorar à medida que os anos vão passando. A gente acaba aprendendo muito, principalmente com profissionais de outros países. Tive oportunidade de viajar bastante para a Argentina, algumas vezes para os Estados Unidos, algumas vezes para a Europa, onde sempre houve um incremento de conhecimento e de experiência que a gente pôde aplicar uma parte aqui e proporcionando com isso uma melhora da criação paranaense, no caso, e colhendo os frutos que a gente colheu ao longo desses anos. Então vale a pena citar apenas como fruto do trabalho alguns animais e alguns momentos que marcaram a época, né? Marcaram a carreira profissional, como por exemplo ganhar um Henrique Pozzolo, que a gente ganhou. Eu ganhei Henrique Pozzolo como veterinário de aras com a égua Raikurt para o Aras São Luís, que viajou de São Paulo, largando baliza 19, ninguém acreditava, e ela foi lá e ganhou muito bem a prova e foi vendida para o exterior. Outro Pozzolo para o Aras Tijucas do Sul, no caso o Estude TT, com Fantíula de Oeste, que largou baliza 21, vinha de 11 meses parada, de uma fissura, também ganhou. Ninguém acreditava que ela, retornando numa prova de grupo 1, 11 meses parada, largando baliza 21, pudesse levantar uma prova da coroa. O primeiro derby para o Aras Tributo à Ópera, com Dille, com o sensacional J. Ricardo no dorso, também foi uma alegria muito grande. E claro, tudo isso veio a culminar com a vitória em 2010, com glória de campeão na Dubai World Cup, que foi, sem dúvida, uma alegria incomensurável. E eu lembro que no dia da prova de Dubai, naquela época, em 2010, a gente não conseguia sintonizar o páreo direto e estava ouvindo as corridas da Gávea lá na minha casa, no terceiro andar, onde tem a televisão e o computador. E eu lembro perfeitamente o locutor que trabalha no Hipódromo Brasileiro, que é o Celso Afonso. Ele falou, eu tentando sintonizar Dubai, não conseguia. Eu percebi que a prova já tinha corrido e ele falou no ar: uma grande notícia para a criação brasileira. O cavalo Glória de Campeão acaba de vencer a Dubai World Cup. Então foi um momento assim indescritível, uma alegria muito grande. E a partir daí foram telefonemas e os amigos e conhecidos e o Dr. Silvio, criador do cavalo, foi ao êxtase, satisfação pessoal e alegria. E foi um dia que a gente nem dormiu, passamos a noite acordado de tanta excitação e realmente e alguns meses depois, por acaso, rodando nos canais da TV a cabo, uma reportagem da construção do hipódromo de Meydan. Eles fizeram uma reportagem de 1 hora e essa reportagem termina você vendo o Glória de Campeão ganhar a prova. Foi uma emoção muito grande. Então eu gostaria de frisar isso como o auge da minha carreira profissional,
sempre lembrando que quando você se envolve com criação de cavalo, você acaba se envolvendo também com participação na genética do Aras e vai adquirindo conhecimentos e ajudando, na medida do possível, essa seleção que a gente deu muita sorte e foi essa a verdadeira história do Glória de Campeão. Eu acho que vale a pena contar uma história interessante que quando eu comecei a trabalhar num Aras em Tijucas do Sul, um senhor do Rio de Janeiro, que foi o Sr. Bertrand Kaufmann, adquiriu algumas potrancas argentinas para esse Aras e uma dessas potrancas era a avó do Glória de Campeão. Eu estava começando na criação e começando na profissão e na criação, e eu lembro que ele me falou: Fernando, essas potrancas fazem um Aras. E alguns anos depois, quando essas potrancas foram à venda já reprodutoras, por um motivo particular, o proprietário resolveu vender todas, e eu tinha estado na Argentina e o Farnésio era um cavalo que estava numa alta muito grande, um filho do Good Manners sensacional e por acaso uma dessas potrancas era uma filha do Farnésio que estava prenhe do Claxon e ela estava num leilão e mais uma vez eu cheguei para o Dr. Silvio lembrando daquilo que o Sr. Bertrand tinha me falado sobre essas potrancas. Falei, nós temos que comprar essa égua Orient Girl. E compramos a égua e no ventre dela estava a égua Audacity, que é a mãe do Glória de Campeão. Então essa é a história da compra e o porquê da compra. E por uma infelicidade a égua pariu e com 2 meses ela teve uma laminite muito violenta, a gente não conseguiu salvar e a mãe do Glória de Campeão foi terminado a cria dela numa ama de leite. Então, aí está a história de onde começou essa vitória em Dubai. Começou na compra dessa égua e daí foi uma reprodutora excepcional que deu 2 ganhadores de grupo 1 para nós. Deu o Alucard, que ganhou o Grande Prêmio Paraná, para um estúdio que era o Dr. Quintela junto com o Dr. Joaquim Magalhães. E depois, na sequência, ela deu Glória de Campeão. Então essa história da compra da mãe no ventre da avó foi uma coisa que me marcou muito, sempre lembrando dos conhecimentos que a gente aprende com pessoas mais experientes. Quando a gente se envolve com o turf de uma maneira geral, eu acredito, e isso eu aprendi com os proprietários e criadores que eu trabalhei, que você sempre tem que se posicionar politicamente, seja a política interna de um clube ou a política nacional, frequentando cocheiras e reuniões. Foi uma coisa que eu aprendi com eles e a partir daí acabei dando uma participação pequena sempre no Jockey Clube do Paraná, fui diretor da veterinária e de serviço de repressão ao doping na gestão do Heraldo Palmerini. Depois tive uma participação na fundação da SOMEV, que é a Sociedade dos Médicos Veterinários de Equinos do Paraná. Eu era muito jovem ainda, uma participação pequena, mas sempre ajudando naquilo que podia. E na Associação de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida do Paraná, também já participei de 2 ou 3 diretorias. É uma associação que tem uma abertura muito grande para quem quiser ajudar, participar, dar opinião.
e agora eu sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida, sou vice-presidente do Paraná. Fui convidado pelo atual presidente, Dr. Antônio Quintela, e pelo tesoureiro a quem eu presto serviço, Dr. Zé Luiz Glaser. Então estamos aí vivendo momentos difíceis do turf nacional, mas com uma equipe de criadores e proprietários que constantemente estão tentando buscar soluções no dia a dia para ver se a gente consegue levantar esse movimento de apostas, levantar o número de produtos nascidos por ano, melhorar a genética nacional, melhorar o nível de corridas, o movimento de apostas, voltando a fixar nesse título que é um desafio muito grande, é um desafio muito difícil para as diretorias e eu acredito que o maior deles, e a gente com um percentual pequeno de opiniões e sugestões, a gente vai participando no dia a dia dessas entidades que eu acredito que quem está dentro do turf não pode deixar de dar sua participação, porque a gente vive falando em união de forças, de estados, de hipódromos, e uma hora eu acredito que a gente vai conseguir esse ponto tão almejado e conseguir melhorar essa atividade que a gente gosta tanto, sobrevive dela e tem muitas alegrias com ela. Uma coisa que me marcou profundamente na profissão e no turf, claro, foram nas viagens para o exterior, principalmente na parte de respeito profissional que existe, seja ele qual for, qual cargo ele tenha, desde o cavalariço ao veterinário, ao agente, aos conselheiros, que é uma coisa que tem muito no primeiro mundo, o respeito à profissão, a cada profissão envolvida na criação de cavalo, é uma coisa que me marcou muito, porque eu sempre procuro pregar. E eu tenho um grande amigo que fala que a gente tenta evitar que os investidores, que os nossos patrocinadores diários, que os criadores, que os proprietários pisem nos mesmos buracos que a gente já viu outras pessoas mais velhas pisarem. Então, com a nossa experiência profissional, a gente tenta evitar isso. Alguns escutam, e eu acredito que colhem frutos disso, outros preferem não escutar, mas eu também respeito essas opiniões, porque são as pessoas que financiam a nossa atividade. Mas basicamente a divisão de tarefas dentro do turf, dentro de uma criação de cavalo ou de um esquema de treinamento, com respeito, eu acho que é a chave de todo o sucesso, de todo time vencedor de corridas de cavalo no Brasil e no mundo. E isso, sem dúvida nenhuma, eu aprendi viajando e eu tento trazer para cá parte disso, o que eu consigo implantar. Eu acredito que reflete diretamente no resultado para os proprietários e criadores a quem eu presto serviço. Isso eu gostaria de deixar marcado como uma coisa que me chamou muita atenção, e eu levo isso e procuro passar para os meus filhos e para as pessoas que estão ao meu redor como uma coisa fundamental em qualquer atividade. Nessa passagem da vida profissional, como eu já citei anteriormente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles
que tiveram confiança no meu trabalho, que eu comecei já citando as datas e épocas da minha vida profissional, mas sem dúvida nenhuma eu queria deixar uma homenagem a um proprietário e criador que eu tive um grande relacionamento, que foi o Dr. Silvio Bertoli, dono do Aras Santarém, que sempre me deu muita liberdade para trabalhar, e acredito que com isso a gente construiu um Aras de resultado satisfatório, e onde a gente teve essa conquista internacional com glória de campeão, que ganhou a Dubai World Cup em 2010, na inauguração do hipódromo de Meydan, e que foi uma coisa assim inacreditável na época, mas depois que a gente para refletir, a gente vê que dentro da nossa pequena propriedade, dos nossos pensamentos organizados, foi um fruto de um trabalho organizado, e que o mérito era muito dele, porque ele era uma pessoa muito profissional. A gente fazia reuniões quase que diárias para tomar decisões sobre animais, sobre o Aras, e hoje está lá a propriedade belíssima, conservada pelos herdeiros, e essa homenagem fica para ele com muitas saudades, e acredito que o Turf vai seguir melhorando pelo amor, principalmente dos criadores e proprietários aqui do Paraná, pelo amor que eles têm pela criação de cavalo, pela dedicação. Nós conseguimos organizar o hipódromo do Tarumã, e acredito que ele segue numa ascendente. O hipódromo de São Paulo passando por grandes dificuldades, mas vai dar a volta por cima. O hipódromo do Rio de Janeiro com bastante profissionalismo, agora companheiro da PMU na parte de apostas. Eles estão dando uma grande lição de profissionalismo e marketing para o Brasil. O hipódromo do Cristal também tentando sobreviver dentro do possível, mas o amor e a dedicação do criador e do proprietário brasileiro, eu acredito que a médio e longo prazo vai superar todas as dificuldades, e nós vamos conseguir fazer um turf forte, uma criação de cavalo forte, com o empenho de todos. E gostaria de agradecer também ao Carlos César Carlindo por esse espaço, uma iniciativa sensacional que vai ficar nos arquivos do turf paranaense. Eu tive muito contato com o pai dele, que era um grande profissional e amigo, e ele segue com esse amor na atividade, com essa colaboração na mídia, e também voltando à atividade de treinamento, a qual ele nunca se desligou. Meus agradecimentos por esse espaço, um abraço a todos. شوف احمد ياتي والصداره برازيليه، مستر بروك يتقدم، جودال بالمركز الثالث، توايس اوفر ياتي ويذهب المرشح للصداره، المرشح جلوريا دوكامبو الفرع البرازيلي، واحمد الجدبي